o inimigo bloqueia, o inimigo tenta barrar, o inimigo tenta impedir, o inimigo tenta se levantar para impedir as pessoas de serem abençoadas pelo poder do Espírito Santo de Deus, irmãos. E eu não tenho dúvida que só os indignados encontram e desfrutam de toda a graça de Deus. Os irmãos concordam comigo? Só os indignados. E nessa noite eu vou falar a respeito disso. No seu boletim está escrito assim: o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Mais uma vez, o amor não se alegra com a injustiça. O amor fica indignado. Esse não se alegra é não se contentar. O não se contentar na língua grega é ficar indignado. O amor não se alegra, ou seja, fica indignado com a injustiça, mas ele se alegra com a verdade. Domingo passado falamos a respeito desse amor que não busca os seus próprios interesses, na verdade, e não maltrata mal ninguém. Essa é uma característica do amor de Deus. Mas isso não quer dizer que o amor de Deus é passivo. Isso não quer dizer que o amor de Deus não tem ações na qual se indigna com a situação vigente. Nessa noite, eu quero assim mostrar para os irmãos que não é pecado ficar indignado. Não é pecado ficar descontente com a situação, com o cenário, com o contexto que muitas vezes o inimigo coloca diante de nós. Mas olha só, o amor na introdução, o amor fica indignado. O amor fica descontente. O amor fica irado com a injustiça, com aquilo que não está certo, com aquilo que não agrada a Deus. O amor se alegra, ou seja, fica contente e satisfeito com aquilo que está certo e que agrada o coração de Deus. Quem ama não é passivo. Quem ama não se acomoda. Quem ama não se acostuma com aquilo que não é certo e injusto, mas sim toma uma atitude. Sai da passividade, sai da zona de conforto, muda a situação e a realidade injusta que desagrada o coração de Deus. Sabia disso, irmãos? O amor te leva a ficar indignado com aquilo que é injusto, com aquilo que não agrada o coração de Deus, com aquilo que não está certo, com aquilo que não é verdadeiro. O amor fica indignado quando o inimigo se levanta. O amor fica indignado com as situações ruins e muitas vezes, assim, situações que nos deixa, que nos prejudica e que nos deixa mal, nos deixa em prejuízo. Eu sei que a nossa mentalidade, e não é errado, mas é só um lado da moeda, paz e amor, né? O inimigo está arrebentando com a pessoa, não, está tudo bem, está tudo ok, é assim mesmo, a vida é assim mesmo, né? O inimigo está arrebentando com a pessoa, não, esta é a vontade de Deus. Não, irmãos, a vontade de Deus é boa, é perfeita, é agradável, é moderada. A vontade de Deus é que você seja feliz. A vontade de Deus é que você seja bem-aventurado. A vontade de Deus é que você coma o melhor dessa terra. A vontade de Deus é que você vença todas as lutas que se colocar diante da sua vida. Então nessa noite, vamos aprender com Cristo. Vamos aprender com o nosso Cristo. Essa faceta do amor, que é se sentir e ficar indignado. Jesus se indignou com a hipocrisia dos religiosos. Lá em Mateus 15, do verso 1
ao 20, Jesus fica indignado com o comportamento, com as atitudes dos religiosos. Dos religiosos que agiam aparentemente de forma correta, justa, mas na verdade era só uma capa. E Jesus ficou extremamente indignado com esses religiosos. Por quê? Porque os fariseus e escribas eram hipócritas. Eles eram fingidos. Eles oravam, louvavam, adoravam, falavam da lei, mas o coração deles estava onde, irmãos? Longe de Deus. Nesse texto aqui, fala sobre isso. Fala e diz que o coração deste povo estava longe, distante do Deus vivo. Jesus ficou indignado. Vamos ler o texto para facilitar? Então chegaram ao pé de Jesus os escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgrediu os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: por que vocês transgridem, vós também, o mandamento de Deus, pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: honra teu pai e a tua mãe. E quem maldisser ao pai ou à mãe, que morra de morte. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor, o que poderias aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem o seu pai e nem a sua mãe. Assim, invalidastes, pela vossa tradição, o mandamento de Deus. Hipócritas! Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E chamando a si a multidão, disse-lhe: ouve e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Então, acercando-se dele, os seus discípulos disseram-lhe: sabes que os fariseus, ouvindo estas palavras, se escandalizaram? Ele, porém, respondendo, disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou, será arrancada. Deixa-os, são condutores de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: então explica-nos a parábola. Jesus, porém, disse: até vós mesmos estáis sem entender? Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração. E é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Você percebe que a palavra de Jesus aqui não é uma palavra adocicada? Você percebe que aqui a palavra de Jesus não é uma palavra de passar a mão na cabeça? Você percebe aqui que Jesus está indignado, que Jesus está descontente. Por quê? Porque esses religiosos falavam mal de Jesus, falavam mal das pessoas, mentiam e blasfemavam de Jesus. Eles tinham inveja e ódio de Jesus. Eles não cumpriam o que falavam e negligenciavam a ajuda aos pais. O Senhor Jesus confrontou e denunciou a atitude hipócrita dos religiosos. Faça que nem Jesus. Confronta, denuncia as atitudes injustas e hipócritas das pessoas. Mas com a motivação certa. Ou seja, com graça e amor. Mas fala a verdade. Vou dar um exemplo. Talvez minha mãe vai lembrar. Eu fui na casa da minha mãe. Nada contra. Não é porque esse irmão é dessa igreja que todos dessa igreja estão errados. Coloca amor aqui nas minhas palavras. Mas eu cheguei lá, e esse irmão da Mundial do Poder de Deus, que se dizia obreiro, falando coisas sem nexo, falando coisas que não procedia da palavra de Deus,
E aí, na conversa aqui, vai ali, acolá. Pois é, e é o seguinte, eu já fui casado uma vez, aí eu larguei dessa mulher, e depois eu me casei de novo com uma outra, depois eu casei depois com uma outra, e tal, agora eu estou sozinho, e agora realmente eu estou começando a ter um relacionamento, uma amizade. Eu me indignei. Com essa fala desse homem. E eu falei, primeiro que o senhor está falando aqui coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus. E segundo, o senhor não tem autoridade para falar. Porque o senhor já teve 3 mulheres e está com uma, e era mais ou menos assim, eu estou com essa pessoa e tal, mas eu nem sei se vai dar certo. Para com isso. Falei, não. O senhor não tem autoridade para falar isso aqui. Não tem. O que o senhor falou aí não procede e não vale. Falei mesmo, irmãos. Mas eu não falei contra ele. Eu falei com aquilo que ele estava falando. Eu não concordei com as práticas que ele estava tendo. E aí, quando eu vejo esse texto aqui, Jesus está confrontando, Jesus está se posicionando, ele está dizendo, irmãos, não era para um grupinho aqui não, estava todo mundo. E ele falou, vocês são hipócritas, vocês são fingidos, vocês são falsos, vocês não são verdadeiros, vocês aparentam ser de Deus, né? Vocês procedem parecendo-se que é de Deus, mas o coração de vocês é um sepulcro caiado, o coração de vocês está contaminado, a vida de vocês está torta, vocês não estão agradando a Deus, vocês são cegos, vocês estão guiando cegos, vocês não vivem a palavra de Deus, e o Pai vai arrancar vocês, porque o Pai não plantou pessoas assim, para fazer parte da obra do reino dele. A gente tem uma imagem de Jesus muito bonzinho, ele é bonzinho mesmo. Mas irmãos, Jesus ama o pecador, ama mesmo, mas ele odeia a prática do pecador. Jesus ama o pecador, mas Jesus não aceita a vida que aquele pecador está vivendo. Nós não podemos aceitar, concordar, permitir que uma pessoa viva na prática do pecado sem falar na vida dela com amor, sem mostrar para essa pessoa o caminho, sem ajudar essa pessoa a sair da situação na qual ela se encontra. O amor não deixa, o amor não permite eu e qualquer um de nós concordarmos com o erro, com a falha, com o pecado, com aquilo que não agrada a Deus. Principalmente hipocrisia, fingimento. Jesus é capaz de ouvir a oração de um homem que é pecador, e muito pecador, mas que chega diante dele e fala, eu errei, eu falhei, eu pequei, eu estou errado, eu sei que eu te entristeci, eu não tenho capacidade nem de olhar para o céu. Para esse pecador, Jesus ama. Para esse pecador, Jesus ouve. Mas o pecador, como os fariseus, que vivia no pecado e escondia o pecado, para esse ele confronta. Esse ele se levanta. Esse ele não aceita. É claro que devemos falar com graça. É claro que devemos falar com amor. É claro que devemos falar com educação até. Mas nós também precisamos falar a verdade. Os irmãos estão me entendendo? Você tem que se posicionar em Deus. Você não pode aceitar o erro, não pode acertar a falha, não pode acertar ou concordar com o erro. Não pode, porque você tem Cristo no seu coração. Se Cristo não aceitava, não concordava, não permitia, não compartilhava com o erro, você também não pode. Nós também não podemos. Nós temos que nos posicionar como Jesus se
posicionou. Não é errado, não é pecado se indignar com os religiosos. Não é errado. Bom, Jesus também se indignou com a frieza espiritual das pessoas. Jesus, essa cena é muito forte, irmãos. Essa cena é interessante. Vai lá em Marcos 11. Versículo 15 e 18. Diz assim: e vieram a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não consentia que ninguém levasse algum vaso, alguma mercadoria pelo templo. Que cena espantosa. Que indignação é essa que estava no coração de Jesus? Jesus vai ao templo para orar, para louvar, para ouvir a palavra de Deus. Mas ele se depara com uma cena que lhe deixou indignado. Ele percebeu que as pessoas tinham feito da casa de Deus uma casa de comércio e não uma casa de oração. E aí, irmãos, o amor de Jesus leva ele a tomar uma decisão e a dar um basta na frieza espiritual. Ele disse: basta, chega, não aceito, não permito, não concordo, não estou de acordo com vocês que estão fazendo da casa do meu pai uma casa de comércio. A casa do meu pai não é casa de comércio. A casa do meu pai é casa de oração. E ele expulsa. Ele faz os cambistas e o povo que estavam com... Porque é o seguinte, deixa eu contar o contexto. O que estava acontecendo ali? O povo pecava até não querer mais. Aí chegava no templo, pegava 2 pombinhas, pegava um animal de sacrifício. Chegava no templo, carregado de pecado. E aí lá tinha os cambistas vendendo pombinhas, vendendo os animais de sacrifício. Aí o vendedor chegava e falava: é o seguinte, você quer comprar perdão dos seus pecados aqui? É o seguinte, aqui tem 2 pombinhas, você pegou quantos? Eu pequei 10 mil vezes hoje. Não, simples, você compra as 2 pombinhas, nós fazemos sacrifício aqui e você está livre. Aí você pode voltar e fazer o que você quiser. Jesus chega nesse lugar, irmãos. Ele está nesse ambiente frio, neste ambiente gelado, neste ambiente carregado de pecado. E ele fala: não, eu não aceito isso. Aqui não é casa do meu pai. Na verdade, é a casa do meu pai, mas não está sendo casa do meu pai. E aí, então, ele expulsa aqueles que estavam vendendo os animais para o sacrifício, derruba as mesas dos cambistas e as cadeiras. Você consegue imaginar essa cena, irmãos? Você consegue imaginar Jesus entrando no templo, vendo o comércio acontecer, vendo o povo tratar o pecado como coisa banal, e de repente ele vai e pega o azorrague, esse texto não fala, Ele pega o azorrague, e ele derruba as mesas, ele derruba as cadeiras, e ele vai para cima, ele não ia bater no pessoal, mas era ali só para dar um susto. Ele pega o azorrague ali, e diz: aqui não. Diz o texto que o povo correu. Deve ter sido uma bagunça aquele lugar. E ele disse: não, aqui não. Na casa do meu pai, não aceito, não permito
frieza espiritual. Jesus declarou naquele dia que a casa de Deus seria chamada a casa de oração, louvor, adoração e intimidade com Deus. Quem é a casa de Deus hoje? Nós. Sua vida tem que ser uma vida de oração. Sua vida tem que ser uma vida de louvor. Sua vida tem que ser uma vida de gratidão. Sua vida tem que ser uma vida de adoração. Sua vida tem que ser uma vida de testemunho da glória de Deus. A minha, a sua e a nossa vida, irmãos, precisa ser uma vida que revela a santidade do Deus eterno. A minha vida, a sua vida e a nossa vida tem que ser uma vida marcada por uma intimidade com Deus. Você é casa de oração, você é casa de louvor, você é casa de adoração, você é casa de exaltação a Deus, não casa de murmurar, de reclamar, de se queixar. Você é casa de Deus, você é casa de Deus, onde Deus tem intimidade com você e onde você tem intimidade com Deus. Por isso Jesus fica, numa palavra assim mais fácil, pé da vida. Irmão, Jesus aqui está nervoso. Jesus aqui está bravo, mas ele não está nervoso e bravo com as pessoas. Ele está nervoso e bravo com as atitudes, com o comportamento e com o procedimento das pessoas. Você é assim? Você é alguém indignado? Você tem esse perfil? Jesus declarou naquele dia que a casa seria chamada casa de oração. Faça que nem Jesus. Ou seja, fica indignado com a situação. Dá um basta na frieza espiritual. Tome atitudes que mudam a sua realidade e a situação que você está vivendo, seja em relação à sua vida espiritual, emocional, familiar e ministerial. O indignado se levanta, o indignado se posiciona, o indignado dá um basta, o indignado toma uma atitude. Ele diz: chega, basta, nunca mais. Agora eu vou mudar essa realidade. Foi o que Jesus fez naquele dia, quando entrou naquele templo e viu um comércio acontecendo na casa do pai dele. Faça da sua vida esse lugar de intimidade, de comunhão com Deus. Tire os impedimentos que impedem você e a sua família de ter intimidade com Deus. A minha vida tem que ser uma vida de oração. A casa onde você mora tem que ser uma casa de louvor, de adoração, de exaltação a Deus, aonde você for. Ô irmãos, eu não sei, posso até estar sendo muito radical, mas uma vez eu fui na casa de um pastor, que é até um conhecido meu. Cheguei lá, o filho estava brincando com jogos de videogame, de luta, de morte. Eu falei: não. Está errado esse negócio aqui, ué. Está errado. Isso aqui não honra a Deus. Isso aqui não agrada a Deus. Esse lugar aqui não é lugar onde Deus está sendo exaltado e adorado. Esse lugar aqui é um lugar de apologia à violência. Concordam comigo, irmãos? Não. Ô irmãos, sua casa tem que ser um lugar onde Deus é adorado, onde Deus é glorificado. O que você assiste, Jesus teria que assistir. O que você vê, Jesus teria que ver. O que você faz, Jesus teria que fazer. Se o que você vê, se o que você assiste, se o que você fala, se o que você faz, se o comportamento que você tem, Jesus não faria? Nesta noite, fica indignado com isso. E joga fora tudo aquilo que não honra, que não exalta e que não agrada a Deus. Eu estava lá para comprei uma esfirra ontem, muito corrido. Eu estava lá sentado. E aí, não tem como você não ver, né? Porque passa gente toda hora. E aí, assim, foi cinematográfico. Eu olhei assim para a televisão,
Tinha um lutador de MMA, que ele dá, assim, nem sei como que fala esse golpe. Mata a cobra. Dá no rosto do cara. Irmãos, o cara caiu morto no chão. Aquilo me deu uma tristeza. Aquilo me deu uma tristeza, irmãos. É um ser humano feito à imagem e à semelhança de Deus. E você está vendo aquela cena. E você está vendo aquele ser humano. Caiu quase morto. Nem levantou. O cara foi convocado lá para receber o cinturão. O cara não teve condições nem de se levantar do chão. Não, será que Jesus... Como que Jesus se sentiria em ver aquela cena? Em ver aquele homem feito à imagem e à semelhança de Deus, totalmente arrebentado no chão. Mas as pessoas não ficam mais indignadas com nada. As pessoas ficam numa passividade tranquila. Ah, irmãos, em nome de Jesus, vamos ser que nem Jesus. Seja indignado. Veja, como igreja, vamos fazer deste prédio um lugar de louvor, adoração e oração. Você tem que chegar aqui, irmãos, com desejo de entrar na casa, no prédio da casa do Pai, no prédio, né? A igreja não é esse lugar, somos nós, mas entrar neste prédio. Jesus, eu não vejo a hora de chegar no culto e adorar o Senhor. Eu não vejo a hora de chegar no culto e adorar o Senhor. Eu não vejo a hora de chegar no culto e declarar o meu amor ao Senhor. Eu não vejo a hora de participar do louvor e sentir o teu espírito queimando dentro do meu espírito. Eu não vejo a hora de sentir aquele calor, aquele fogo, aquela unção, aquela glória, aquela graça do Senhor. Eu não vejo a hora do teu Espírito Santo me envolver de tal maneira, de tal forma, que eu perca a noção do tempo e do horário. Eu não vejo a hora de correr para os teus braços. Eu não vejo a hora de erguer minha voz em oração e clamar ao Senhor, na certeza que o Senhor vai me responder. Alguém que sai da casa dele com esse espírito, com esse coração, com essa vibração, irmãos, é impossível essa pessoa não sentir a presença de Deus manifesta dentro do espírito dele. Mas será que é com esse coração que as pessoas vêm para o prédio adorar a Deus? Será que é com esse coração que as pessoas vêm para comer do pão do céu? Será que é com esse coração que as pessoas vêm para realmente se inclinar aos pés de Jesus como Maria e comer a melhor parte que Deus tem para ela? Eu fico pensando se é com esse coração. Se não é, deve ser. E se é, continua assim. Você precisa ficar indignado ao ver o inimigo humilhando e oprimindo as pessoas, como no caso de Davi, que ficou indignado com Golias, quando este humilhava e apavorava o seu povo. Irmãos, não é pecado você ficar indignado com o inimigo e com aquilo que o inimigo está fazendo, seja na sua vida, seja no seu casamento, seja na vida dos seus filhos, seja na vida dos seus parentes, seja em qualquer lugar que seja. Você não é proibido de se sentir indignado, de ficar indignado. O povo estava lá na passiva, amedrontado, desesperado, acovardado. Golias estava cantando de galo. Golias estava humilhando o povo. Golias estava rindo da cara do povo. Golias estava tirando chacota do povo. Golias estava apavorando o povo. Golias estava lançando maldições na vida do povo de Deus. E o povo de Deus estava calado. E os soldados de Deus estavam quietos. Estavam de braços cruzados, vendo o inimigo arrebentar com eles, e não fazia nada. Não te deixa indignado isso? Mas aí, Davi se levanta, se apresenta até o rei, né? Até o rei, que era representante espiritual e governamental de Deus, estava tremendo nas bases.
Davi se levanta, olha para aquele cenário, vê o inimigo humilhando o povo, vê o inimigo massacrando o povo, e diz: quem é este incircunciso para afrontar o meu Deus e o meu povo, ou o povo de Deus? Quem esse homem pensa que é? Chega, Golias, acabou. Você não vai mais atormentar o meu povo. Você não vai mais humilhar o meu povo. Você não vai mais contaminar o meu povo. Você não vai mais apavorar o meu povo. Você não vai mais destruir o meu povo. Você não vai fazer esse espetáculo e levar o meu povo a ficar, acovardado e amedrontado e perturbado. Chega! Seu incircunciso, hoje mesmo, sua cabeça vai estar nas palmas das minhas mãos, e os despojos, nós vamos tomar posse daquilo que você tomou do meu povo. Irmãos, é nesse espírito, é com esse coração, é com essa atitude que você vai mudar o quadro do seu casamento, que você vai mudar o quadro da vida dos seus filhos, que você vai mudar o quadro da sua vida financeira, que você vai mudar o quadro da sua saúde, que você vai mudar o quadro do seu ministério. Não permita mais que o inimigo te humilhe, que o inimigo te amedronte, que o inimigo te apavore. Você não pode aceitar ou deixar e concordar que o inimigo esteja destruindo sua vida, sua casa, sua família, seus filhos. Mas a questão é, se você não está buscando esse Deus, ouvindo a voz dele, adorando a ele, buscando a presença dele, mas fica o dia inteiro assistindo futebol, o dia inteiro assistindo MMA, o dia inteiro assistindo as fofoquinhas das novelas, o dia inteiro vendo coisas infrutíferas, você não tem coragem de se levantar mesmo? O inimigo vai chegar e vai colocar o dedo na sua cara, na cara de qualquer um, até na minha. Até na minha. Ô irmãos, eu estou abrindo os olhos de vocês, porque a Bíblia diz que nós estamos numa batalha espiritual todos os dias. Nós estamos numa guerra espiritual. E nessa guerra, só Davi vence. Só Davi tem vitória contra o Golias. Porque Davi estava louvando e adorando a Deus atrás das malhadas. Davi estava exaltando o Senhor. Davi estava tendo intimidade com esse Deus maravilhoso. Davi estava tendo comunhão com esse Deus. Então, quando ele vê aquele cenário, ele fala: não, agora chega. Acabou. Ô irmãos, eu não sei se você está conseguindo entender o coração de Jesus e a indignação de Davi diante daquela situação. Mas é esse o coração que você tem que ter. É esse o coração que nós temos que ter. Você e eu precisamos ficar indignados com a miséria, com a injustiça, com a corrupção que assola a nossa nação. Eu gostei demais, não sei se ela está aqui, irmã Maria está aí. Eu fui lá fazer uma visita para ela e chegou uma mulher que se dizia cristã, até creio que seja, mas não estava sendo como tal. Chega para mim e fala assim: irmã Maria, você trabalha aqui na cozinha? É o seguinte, me arranja uns café aí que eu vou levar para minha casa. Porque lá na minha casa não tem café, comida, não tem essas coisas, e aqui na empresa, está sobrando muito. Então eu quero levar algumas coisas daqui. Porque você sabe, a gente está passando dificuldade, essa crise econômica ali, acolá e tal. A irmã Maria me contando: não. Eu pegar comida daqui da empresa para dar para você, levar para sua casa? Eu não posso fazer isso com meu Deus. Eu achei 10, viu, irmã Maria? Achei 10 a sua atitude. Eu não posso compactuar com o pecado. Não importa se você está passando necessidade. Se você está passando necessidade, pede. Mas não pega aquilo que não é seu. Essa é a atitude de alguém que diz: aqui não. Pecado aqui na minha vida você não entra.
Pecado, aqui na minha vida você não canta de galo. Pecado, aqui na minha vida você não tem espaço. Pecado, aqui na minha vida você não prevalece. Inimigo, aqui na minha vida você não tem espaço. Eu não aceito. Eu dou um basta a você. Irmãos, nós temos que dar um basta ao pecado. Nós temos que ficar indignados. Eu estava vendo no rádio. Eu assisto, como eu não estou mais assistindo televisão, mas assim, rádio e de vez em quando algum site que me traz informação saudável, eu assisto. E nesse dia eu estava assistindo rádio no carro, e eu não sei qual secretário dizendo assim, é o seguinte, o governo passado, o senhor Barbosa, recebeu 37 milhões de reais e passou 4 milhões para a OS, e já foi descoberto que os 33 milhões desapareceu e ninguém sabe aonde está. Eu falei, meu Deus, 33 milhões de reais, nosso, que poderia construir um hospital. Desculpa a expressão, esses, não posso falar essa palavra, mas esses corruptos roubaram de nós, irmãos. 33 milhões que poderia salvar uma criança, que poderia salvar uma família doente no hospital, que poderia evitar alguém de morrer. Sabe onde que estão esses 33 milhões? No bolso desses corruptos. E eu e você e nós, passivos. Eu e você e nós, quietos. Eu não, assim, nada contra, mas eu tenho muitas dificuldades com o pastor Silas Malafaia. Mas guardadas as devidas proporções, pelo menos uma coisa esse homem tem. Quando o Lula chegou e disse para todo mundo, falou mal, criticou os pastores, falou mal, criticou os cristãos, falou mal e criticou uma série de pessoas que servem a Deus, o único que teve coragem de chegar na televisão e falar, Lula, para aí, aqui não. Aqui não. Você está falando que tudo é o diabo? Realmente, Lula, tudo não é o diabo não. Quem roubou tantos milhões da Petrobras, você sabe quem foi, né, Lula? Quem fez isso, quem fez aquilo outro. Irmão, não é simples o pastor chegar no meio da televisão e apontar um ex-presidente da República e dizer que ele estava fazendo um monte de práticas corruptas. Você teria coragem? De te dar o microfone e você diante do Brasil todo, com o microfone, falar mal do Lula, criticar o Lula, e dizer que ele fez isso, aquilo outro. Só os indignados fazem isso. Só os indignados fazem isso. Só os indignados. Então, irmãos, você precisa ficar indignado com a frieza espiritual e com a negligência em relação à obra de Deus. Eu e você temos que olhar para a nossa vida espiritual e fazer um check-up. Você fica indignado com a sua vida de oração no sentido de dizer, eu estou orando muito pouco, eu vou mudar isso e a minha vida de oração vai avançar? Você fica indignado de olhar para a sua comunhão com a palavra e dizer, peraí, eu estou lendo a Bíblia 3, 4, 5 minutos por dia, eu vou dar um basta nisso, eu vou começar a ler a Bíblia meia hora por dia, depois eu vou aumentar para 1, e se for possível para 2. Você fica indignado de pensar assim, puxa vida, passou a semana toda, eu não falei do amor de Cristo para ninguém, eu não evangelizei ninguém, eu não orei por ninguém, eu não visitei ninguém, eu não intercedi por ninguém, eu não ajudei ninguém, eu tenho que dar um basta nessa situação. Semana que vem eu vou fazer a obra de Deus, eu vou, e não precisa ter cargo na igreja, não precisa ter posição na igreja, eu e você só precisamos nos posicionar diante de Deus. E não deixar com que o perdido que está indo para o inferno, vá para o inferno, sem antes ouvir de você a salvação que há em Cristo Jesus. Os irmãos entendem isso? Precisamos, irmãos, nos indignar com a nossa realidade muitas vezes. Se você não der um basta, se você não tomar uma atitude, a sua situação e a sua vida não vai mudar. Ô pastor, o senhor está lançando maldição para a minha vida. Não estou, irmãos. Se Jesus não desse um basta naquele dia, quando entrou na casa de Deus
e viu o comércio acontecendo lá, aquele lugar continuaria do mesmo jeito. Há momentos na nossa vida que nós temos que dar um basta. Há momentos na nossa vida que nós temos que dar um chega. Lembra daquele desenho Papai, Olivia Palito e Brutus? O Brutus aprontava todas, mas chegava uma hora que aquele marinheiro Popeye falava, chega! Lembra? Basta! Não aceito mais. Não quero mais que o Bruto faça isso com a minha... Nem sei se era namorado, se era mulher, nem lembro mais. Faz séculos que eu não vejo aquilo. Ele pegava aquele espinafre, ficava forte pra caramba. Coitado do Brutus. O Brutus, né? Era praticamente morto com aquele homem. Você não tem espinafre, mas você tem o Espírito Santo que reside e mora dentro de você. Você não tem o espinafre, mas você tem a graça de Deus reinando no seu coração. Você não tem o espinafre, mas você tem a palavra de Deus que está na sua boca. Em nome de Jesus, nós temos que ser profeta. Temos que ser homens e mulheres de Deus que diga, chega, basta. Em relação a tudo, seja na célula, seja na sua casa, tem que dar um basta. Tem que dar um basta. Tem que dar um basta. Porque se você não der um basta, não vai mudar nada. Eu conheço uma pessoa que morou aqui nessa rua. Não vou falar o nome porque de repente... Mas o cara tinha 40 anos. Aqui na região do CPA. E sugava da mãe, tudo. Eu olhava para aqui e falei, meu Deus do céu. Essa mãe tinha que chegar para esse filho de 40 anos e falar, ó, chega. Ou você muda a sua conduta, o seu comportamento, a sua atitude, ou você vai viver a sua vida, mas não aqui na minha casa. Ô pastor, mas isso não é bíblico. Ô pastor, isso está pegando pesado. Estou pegando pesado, irmãos, é? Quando Adão e Eva aprontaram, pecaram, escandalizaram, lá no Jardim do Éden, o que é que o nosso pai fez? Basta! No meu jardim, essa vida pecaminosa não fica. Eu sei que os irmãos não estão acostumados a enxergar Deus com esse olhar. Mas eu quero dizer para você o seguinte, isso é graça de Deus, sabia, irmãos? Isso é graça de Deus. Isso é amor de Deus. Como assim amor? É porque se você não der um basta, ou se essa mulher não deu um basta, não sei como que está o caso, ele ia ficar com 50 anos, 60 anos, 70 anos, 80 anos, ia morrer na casa da mãe. E desculpa a expressão, e não ia virar homem. Homem que eu falo, os irmãos estão entendendo. Agora, para a gente caminhar no terceiro tópico. Jesus se indignou com o sofrimento do povo. Ao Jesus olhar para aquele povo que carregava um fardo e um jugo pesado, imposto pelos religiosos, ficou indignado com a situação e sentiu misericórdia da multidão. Ele tomou uma atitude. Qual foi a atitude? Que foi de chamar as pessoas que estavam em sofrimento, não é? Aí até ele, para receber o fardo leve e o jugo suave da graça de Deus. Ele olha para aquele povo, ele fala, era uma multidão como ovelhas que estavam sem pastor. Ele olhou para aquela multidão que estava debaixo de um império, que oprimia, que roubava, que saqueava aquele povo, o povo de Deus. Ele olhava para aquele cenário e via os religiosos apontando o dedo e colocando um jugo pesado, um fardo pesado da religiosidade. Não faz isso, não faz aquilo, não pega naquilo, não faz aquilo, não assiste aquilo, não faz aquilo outro. E ele fala, chega. Não. Ei, pessoal,
Eu estou aqui para dar um basta na sua situação. Eu estou aqui para mudar a sua vida e a sua história. Eu estou aqui para dizer para vocês que o fardo pesado, o jugo pesado, vai acabar na vida de vocês. Eu estou aqui para dizer para vocês, venha a mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados, aflitos e tristes. Pode vir, eu tenho o remédio que você precisa. A partir de hoje, se vocês vierem a mim, vocês vão receber um fardo leve, um jugo leve. Vocês vão encontrar paz para a sua alma. Ele tomou a atitude de chamar aquelas pessoas a ir até ele para receber o fardo leve e o jugo suave da sua graça. Você tem convidado as pessoas a ir até você para que elas recebam um abraço, uma oração, uma palavra confortadora, a salvação que está em sua vida? O que você, eu e nós temos feito ao se deparar com as pessoas à sua volta sem salvação, sem cura, sem libertação, sem paz, sem alegria? Deixe de dar desculpa, como não tive tempo, e toma uma atitude de abençoar as pessoas que estão na sua casa, na sua célula, no seu trabalho, na sua escola e etc. Ajude as pessoas a se libertarem do fardo e do jugo pesado que o mundo e os religiosos colocaram sobre elas. Leve o povo a desfrutar da graça de Deus que está em sua vida. Nós temos que nos indignar, porque Jesus ficou indignado. Nós temos que nos indignar, porque Davi ficou indignado. Nós temos que nos indignar, porque Moisés ficou indignado. Nós temos que nos indignar, porque Ana, mãe de Samuel, estava sendo humilhada por aquela mulher, e ela falou: hoje não, hoje eu vou para a casa de Deus. Eu vou orar ao meu Deus. Eu vou chorar aos pés do meu Deus. Eu vou clamar ao meu Deus. Eu vou orar tanto que eu não vou conseguir nem expressar mais palavras dos meus lábios. Mas eu só saio daqui, Eli. Eu só saio daqui depois que Deus falar comigo. Depois que Deus mudar a minha história. Depois que Deus mudar a minha vida. Depois que o cenário triste que eu estou vivendo possa ser resolvido. Eli achou que ela estava bêbada. Ele achou que ela estava em pecado, mas quando ele olha e depara, ao ver aquela mulher chorando, clamando, desesperada, angustiada, de tanta aflição, aquele homem que estava vivendo uma vida carnal, mas ainda era homem de Deus, ele chega: então pode ir para sua casa, porque Deus mudou a sua vida, Deus mudou a sua história, Deus mudou a sua realidade. Você vai ter um filho. Você vai ter um filho. Aleluia! Ô irmão, Vitor acabou de ler aqui. Se o pai te deu o filho, ele não tem poder de te dar uma cura. Se o pai te deu o filho, ele não tem o poder de te libertar. Se o pai te deu o filho, ele não tem poder para usar a sua vida. Se o pai te deu o filho, não te dará, além do filho, como diz o texto, todas as coisas. Irmãos, quero finalizar com um testemunho. Eu estava já há um bom tempo sem ver ninguém que pudesse vir a se tornar a mulher da minha vida. E eu lembro como se fosse hoje. Eu saí da casa dos meus pais, e eu falei: Deus, eu só saio daqui hoje, depois que o Senhor falar para mim, ou me der alguma direção sobre isso. Não que eu estava desesperado por uma namorada, é porque eu precisava ouvir de Deus algo. E eu estava orando, irmãos, eu chorei, eu clamei. Mas eu falei: eu vou ficar aqui 1 hora se for preciso, eu vou ficar aqui 2 horas, mas eu quero ouvir a voz do meu Deus, porque eu conheço a voz dele, e ele fala.
Não sei em que momento, eu só sei que o Espírito Santo falou no meu espírito assim: a mulher da sua vida, eu estou preparando. Só isso. Fiquei alegre, feliz, contente. Por quê, pastor? Ele não falou quem é a mulher? Eu vou te explicar. Porque se ele falou que ele estava preparando a mulher da minha vida, é porque ele tinha uma mulher de Deus para a minha vida. Se ele falou que ele estava preparando a mulher da minha vida, é porque com certeza eu iria me casar. Então naquele dia eu me levantei e falei: Deus, eu creio, eu tomo posse, eu me aproprio, eu não estou vendo, eu não estou enxergando, mas já existe, e no tempo do Senhor isso vai acontecer. Interessante, né? Me casei aqui, no lugar onde eu estava orando. Você quer mudar a sua história? Você quer mudar a sua vida? Você quer mudar a sua realidade? Você quer ser canal de Deus para mudar a sua casa, a sua família, seu casamento, sua célula, tudo que você faz? Se levante então, vamos orar. Hoje é o dia do basta. Hoje é o dia do chega. Hoje é o dia de você falar para esse Golias que acabou. Hoje é o dia de você dizer: Deus, em nome de Jesus, eu saio daqui hoje com a minha cura. Eu saio daqui hoje com a minha libertação. Eu saio daqui hoje com as portas abertas. Eu saio daqui hoje um novo homem, uma nova mulher. Eu saio daqui hoje para transformar a minha casa onde eu moro em um lugar de adoração, de exaltação, meu Deus. Eu saio daqui hoje para não viver em palavras, mas para viver de fato e de verdade a palavra do meu Deus. Você está com esse espírito, irmãos? Você está com esse coração em Deus? Então fale com Ele.